amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos e irmãs em Cristo, mais um domingo na nossa vida. Nós estamos hoje, dia 31 de outubro de 2021, e celebramos o 31º domingo de tempo comum. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 12, versículo de 28b a 34. Assim disse: naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei diz a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, trate de amar ao Senhor Deus, amar ao próximo, coisa importante para nós. Nós abrimos sempre como de costume, e você que nos acompanha em casa, acompanhe um pouquinho que nós vamos partilhando assim, você faz parte dessa partilha. Padre, por que o mestre da lei deve perguntar a Jesus sobre o primeiro de todos os mandamentos? Jesus era considerado também mestre, né? Jesus é mestre, esse o outro mestre, olha aqui, ele não é identificado, né? Domingo passado, vocês lembram, quando nós meditamos sobre o cego e mendigo, ele tinha nome, era Timeu, filho de Bartimeu. Nesse domingo, esse mestre da lei não tem nome. Isso significa daqueles que estava atentando, testando um pouquinho, colocando uma armadilha para pegar Jesus. Era mestre? É. Mas era aquele mestre que queria duvidar do outro mestre que é Jesus. Duvidar do seu conhecimento, do seu entendimento. E vai perguntar o primeiro. Por que o primeiro? Tinha muitos mandamentos, mas a verdade, ele diz o primeiro. De uma outra forma, ele diria qual é o maior de todos os mandamentos. E além dos 10 mandamentos, ele tinha outros mandamentos que o povo muitas vezes ficava confuso. Tantas prescrições de Moisés, e isso aqui de comer, de lavar. Então, o primeiro é esse: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Até um princípio para ninguém seguir outros deuses. Então, é uma maneira de testar Jesus. E quando ele testa Jesus, Jesus lhe mostra muito mais. Não fala só do primeiro, mas fala também do segundo maior. É isso que eu ia perguntar, padre. Esse mestre pergunta a Jesus do primeiro mandamento. Isso. Então Jesus responde a ele sobre o primeiro, mas fala também do segundo. Por quê? Jesus fala porque o primeiro é ligado ao segundo. Amar a Deus e amar ao próximo
significa o Deus que nem sempre é visível corporalmente, ele se faz presente no irmão. Eu vou ter a segurança de amar a Deus quando estou amando o meu próximo. Então, o próximo é uma outra imagem, porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu amando o meu próximo. Próximo não significa sempre parente ou vizinho, mas alguém que está à semelhança de Deus e também a minha própria semelhança. Qualquer um que encontrar que eu amar, é o Deus que está escondido nesse próximo. Então, essa lição dada a esse mestre é dada para todos nós, para a humanidade, para viver uma humanidade mais reconhecendo o outro e barreira na inimizade, nos conflitos, no ódio, aquele sentimento que separa, que divide as pessoas. Então, Deus está ali, mas Ele está no meu próximo, Ele está no outro, apesar das nossas diferenças, mas Deus está presente. Padre, então qual a lição que podemos tirar desta conversa de Jesus com o mestre da lei? A grande lição é essa do amor. A grande lição é que não podemos atentar a Deus. Atentar a Deus é se tornar o inimigo. É como se fosse o Satanás e tal. Não podemos atentar. Deus sabe tudo mais do que nós. E nós não podemos atentar a Deus e querer provar pedir que Deus prove alguma coisa. Não podemos fazer isso. Então, e o segundo é esse, que Deus está nos ensinando que temos que amar. Queremos amar a Deus, vamos encontrá-lo no próximo. A grande lição é isso. Deus está presente na nossa vida. Nós não podemos nos atentar a Deus, não podemos querer que Deus prove a sua divindade, o seu conhecimento, mas nós devemos nos inclinar diante de Deus e servir ao irmão, à irmã, que é a grande lição, como as pessoas diriam, a grande sacada da vida, assim, na linguagem um pouquinho mais popular. Isso que nós podemos. Então, nós cristãos, todos criatura de Deus, vamos conhecer a Deus na criação, na natureza, sobretudo no irmão, quem que ele seja. Aí isso tira os conflitos de gênero, de raças, de região, de país, tira tudo isso. Deus está presente. Padre, Sim. por que Jesus diz ao mestre que ele não está longe do reino de Deus? Olha, Jesus diz, tudo volta no amor. E a palavra diz, olha, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. Inteligência é a razão. Muitas vezes conhecemos os mandamentos, temos a sabedoria, dizer um conhecimento intelectual, mas não é o coração. Isso não nos leva na prática das coisas. Então, vi que ele já respondeu bem. Tu não está longe de Deus. Quer dizer, você sabe, mas vai aplicar isso. Vai colocar isso na prática da vida. Não precisa só recitar. Não precisa só decorar e conhecer. Conhecer intelectualmente. Mas você precisa... Se o dia que você colocar isso na prática, você amar a Deus no próximo, na sua vizinha, no seu vizinho e tal, aí você vai estar realmente pronto. Como Jesus diz aquele jovem rico, que diz, mestre, como que eu posso merecer o reino do céu? Jesus diz, tu conheces os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não honra o teu pai e a tua mãe. O jovem falou, mestre, eu tenho feito isso desde a minha juventude. E Jesus olhou com amor e disse-lhe, falta uma coisa. Vá, vende tudo que tu tens e dai aos pobres. E depois segue-me. E ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Ele conhecia, mas faltava. A prática estava faltando. E essa prática aqui, o mestre aqui também conhecia, inteligente, mas estava faltando mais
a prática do amor no próximo, assim para Deus se fazer mais presente. Padre, então não basta saber, né, os mandamentos, conhecer, mas colocar em prática. E isso fica claro no finalzinho do Evangelho, né? Quando Jesus diz para esse mestre que ele não estava longe do reino de Deus, que percebeu que ele tinha sido inteligente, a palavra diz que ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Porque provavelmente eles sabiam os mandamentos, mas também não praticavam, né? Exatamente. E perceber a Jesus muito inteligente do que qualquer outro mestre. E além de conhecer, indica o caminho. Jesus está indicando o caminho, como fazer. Os outros mestres só falavam de teoria, daquilo que sabe, mas a prática estava mais longe deles. Porque Jesus diz aqui, olha, vai, coloca na prática. Mas aí eu pedi, não, esse aqui é intocável. Esse aqui ninguém tenha mais a coragem, senão eu que vou levar. Melhor ficar quieto no meu canto. Então, isso que nós vamos sempre voltar a Jesus, vamos buscar na fonte, além de ter o conhecimento, mas vamos colocar na prática tudo aquilo que Jesus está nos ensinando e na nossa vivência de cada dia. Esse domingo seja uma luz, uma brecha, uma água limpinha para nós bebermos. Que Deus derrama mais uma vez a sua bênção, a sua graça sobre o seu lar, seu trabalho, o seu escritório, o seu campo, sua roça, tudo que você tem, e abre o caminho também pelos projetos que tem. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.